noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, já peço milhões de desculpas que 10 minutinhos de atraso eu tentei vir correndo ao máximo para chegar 9 pontos, como prometido. Mas, enfim, estou aqui para falar com vocês referente ao tema proposto pela votação, que é comportamento humano. Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês que eu consegui estudar, para passar para vocês. Não escrevi no caderno igual eu fiz da live anterior, que eu escrevi no caderno e li para vocês. Depois eu fui dando mais explicações em cima, dando algumas dicas para vocês. Mas hoje não, hoje eu vou fazer super diferente, totalmente diferente. Eu vou deixar aqui em aberto o meu bate-papo, se vocês quiserem dar opiniões também referente a comportamento, o comportamento humano, que é o tema de hoje, comportamento humano, vai ser bem-vinda, né, o questionamento de vocês, as dúvidas, as críticas, o que vocês quiserem colocar aqui no bate-papo, vocês podem colocar, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. O nosso tema de hoje é comportamento humano e eu já deixo aqui em aberto para vocês o que eu quero saber de vocês, na verdade. O que é comportamento para vocês? Tanto comportamento como num total comportamento humano para vocês. Vou deixar aqui em aberto, hein, essa questão, hein? Me responde aí no bate-papo, no direct. O que vocês acham de o que é ter um comportamento humano, né? Não é nem ser, não é questão nem de ser, é ter um comportamento humano para vocês. O que vocês pensam referente a esse tema, comportamento humano? Diz aí pra mim. Vou esperar aqui no direct, viu? No bate-papo aqui, no chat de vocês, referente a comportamento humano. Muito bem, Jimmy, meu amor, é isso mesmo. É isso mesmo. É como a pessoa se comporta com o próximo, né? Então, o comportamento em si, já vamos começar aqui o tema, conforme a Jimmy falou, a Dmitria falou. Comportamento é como você se comporta com o próximo. E aí eu já vou abrir aqui. Comportamento é o que é observável. O comportamento, vamos supor, aquela pessoa ali tá com ansiedade, aquela pessoa ali tá nervosa. Isso é um comportamento. Isso é a base para ter um comportamento. Oi, meu amor, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui na live, hein? A tia cobrou e você tá aqui. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pelo carinho. E então, seguindo o raciocínio aqui. O comportamento, ele é de tudo aquilo que é observável, né? No jeito da pessoa. A pessoa tá fazendo, vamos supor, tá se comportando... Vamos pôr um exemplo aqui. Tá se comportando de uma maneira que você não acha adequado. Sim, que você não se comporta. Aquilo já é um comportamento. Aí vem a palavra comportamento humano, quer dizer, o comportamento da pessoa. O comportamento daquele indivíduo. Então, isso gera tudo que a gente observa. Todos os jeitos, os trejeitos, como dizem, né? Isso tudo baseia-se em comportamento. E aí fica como sendo comportamento humano, comportamento do indivíduo, comportamento da pessoa. Então, tudo isso se engloba ao comportamento. Pessoal, para aquelas pessoas que chegaram depois, eu venho aqui pedir desculpas. No início da live eu pedi desculpas, porque eu cheguei 10 minutinhos atrasados, eu vim correndo para dar tempo, para chegar em 9 horas em pontos, como prometido. Mas eu não consegui chegar 9 horas em ponto, consegui chegar 10 minutinhos depois. Bom, espero que vocês me entendam e compreendam e me desculpem. Perdão, gente. Então, e o comportamento é isso. Então, o que eu penso hoje do comportamento humano? Que a gente deve se comportar de um jeito que a gente não queira
que a pessoa, a outra pessoa, do jeito que a gente se comporta com a outra pessoa, se comporte com a gente novamente. Vamos supor, eu agi de uma forma grossa com a pessoa. Ela com certeza vai agir de uma forma grossa comigo. Então, o que eu deixo aqui pra vocês, a dica que eu deixo pra vocês, que seja o seu próprio espelho. Você olha pra aquela pessoa, você tem um comportamento de tranquilidade, de paz, de calma. Se você não gostou do jeito da pessoa reagindo com você, você chega nela e fala. Igual, vou dar um exemplo aqui. Lá onde eu trabalho, tem uma pessoa extremamente grossa, ignorante, que eu não gosto do jeito que ela me como fala, como ela se comporta comigo, né? Então, o que eu falo? Eu fui lá, chamei pra conversar, porque a gente, pra ter um comportamento ideal que a gente goste de ser tratados, a gente primeiramente deve ter a base de tudo, como eu falei da outra live, respeito. Respeito é a base de tudo para se ter um bom comportamento, né? Óbvio. Se você não tem respeito, você não vai ter comportamento nenhum, né? Você vai ter só igual dizem, né? Tiro, porrada e bomba. Só isso, nada mais. Da outra pessoa. Então, se você tem respeito, você tem tudo. Aí, então, eu voltando ao exemplo. Quando eu cheguei na sala, chamei a pessoa para conversar, falei o que eu achava que era respeito e que eu achava desrespeito. Ela não entendeu, gente. Ela não entendeu. Ela continuou com o desrespeito dela, com um comportamento inadequado. Mas o que eu fiz? Eu fiquei com o meu próprio comportamento de sempre. Ser respeitosa com todo mundo, principalmente com ela. O que eu falei, eu virei pra ela, pra pessoa, e pra outra pessoa, porque tinha duas pessoas na sala comigo. Falei assim, ó, desculpa, mas isso pra mim não é respeito. Isso pra mim é total desrespeito com outra pessoa. Mas tudo bem, eu compreendo. Virei as costas e saí. Vocês têm que fazer... Perdão. Vocês têm que reagir com a pessoa conforme elas se tocam, que foram grossas com vocês. Vocês não podem chegar e ficar no mesmo nível que elas. Tipo, ela te tratou mal, você trata ela, você tá aqui e ela tá aqui. Ela te trata mal, ela pisa em você, porque ela acha que tá aqui e ela pode pisar em você. Você tem que mostrar pra ela o seu nível de, vamos falar assim, maturidade. Que a pessoa, quando a pessoa é ignorante, gente, ó, desculpa falar aqui, desculpa. Quem não pensa dessa forma, mas é uma pessoa totalmente imatura, que não aprendeu muito com a vida. É o que eu penso, é minha opinião, eu deixo a opinião de todos em aberto aqui pra todos, tá, gente? Essa é a minha opinião, é o que eu penso. Desculpa por essa minha tosse, é que eu sempre tenho ela. Isso não vai sair de mim, que é referente ao meu refluxo que eu tenho. Então é um problema corriqueiro, tá bom? Peço desculpas desde já. E então, voltando ao assunto. Você tem que fazer com a pessoa que ela entenda, tipo, eu fui grossa. Se ela não entender, problema dela com Deus, porque... eu já fiz a minha parte e saí por cima, porque tratar já, pessoal, uma coisa do comportamento que é ideal para vocês é deixarem a pessoa com a cara no chão, que te humilhou, que pisou em você, que te tratou como um lixo, vamos deixar assim, te tratou como um lixo. Você chegar na pessoa, mostrar pra ela que você tem respeito, primeiro de tudo, respeito, que você tem educação, que você não grita com ninguém, que você não pisa em ninguém, que você não maltrata ninguém. Você vai simplesmente conversar com a pessoa, de igual para igual. Você não vai gritar.
Se ela gritar, deixa ela gritar. Gritou? Não, o melhor, gente, o melhor de tudo é a pessoa gritar e você ficar com aquela cara, tipo, você tá ali, seu corpo físico tá ali, mas tua mente tá em outro lugar. Você olha pra ela e fica pensando em outras coisas. Entra por aqui, sai por aqui, ó. Deixa ela gritar. Terminou de gritar? Faz o que eu fiz. Desculpa, isso pra mim não é respeito, isso pra mim é totalmente desrespeitoso. Mas, tá bom, eu compreendi, eu entendo o seu lado. Virar e sair. Isso vai deixar a pessoa que tava aqui, ó, tá aqui, bem embaixo. Embaixo de você. Porque você tava aqui, ela tava aqui em cima. Disso que você fazer, ela vai cair. Ela vai ficar com a cara dela lá no chão. E você vai ficar por cima. Sem precisar gritar, sem precisar desrespeitar, sem precisar tratar mal a pessoa. Hoje mesmo essa pessoa, quando vem falar comigo, ela vem falar calma, tranquila. Porque eu mostrei pra ela que não precisa gritar com o próximo. Que pra você ter seu comportamento bom e adequado, não inadequado, é você tratar a pessoa dessa forma. Você mostrar pra ela o que é um respeito, o que é uma educação, o que é o jeito de se comportar, de se portar, igual eu falei, né? De se portar como pessoa, respeitar o seu próximo, amar o seu próximo, não destratar o seu próximo, você tratar bem. Deixem a pessoa xingar, mesmo a pessoa, na verdade, né? Te xingando, te humilhando, te maltratando, pisando em você. É um comportamento humano, assim, ó, que não tem nem o que falar, né, gente? Isso sim, é isso que eu ia falar aqui pra vocês, colocar isso em ponto. Uma observação, na verdade, que esse é o pior tipo de comportamento humano. O pior tipo de comportamento humano é a pessoa ser desse jeito, dessa forma, com outra pessoa. Porque aqui nesse mundo, os seres humanos são todos iguais. Todos nasceram no mesmo patamar. Nasceram do zero e começaram a ter suas vidas. O que eles tinham que pensar é que, poxa, o comportamento do meu pai... Perdão, gente. O comportamento do meu pai, da minha mãe, foi tal comportamento. Porque eu não posso dar o melhor comportamento de mim. O melhor comportamento humano da minha parte. Mas não, eles pensam ao contrário, né, gente? Eles evoluem na vida, mas esqueceram de onde eles veio e deixam o comportamento humano deles pessimamente o pior de todos, né? O pior de todos. Mas isso, eles vão mudando o comportamento com aqueles que saibam qual o seu grau de comportamento, qual o seu grau de, vamos deixar aqui bem claro, comportamento humano. Obrigada, meu amor, obrigada, de verdade, de coração. O comportamento humano, para ser um comportamento excelente, é você colocar isso em prática todos os dias, com todas as pessoas que chegam dessa tal forma com você. Você não precisa chorar, você não precisa desesperar-se, você não precisa falar, gritar, igual eu falei, espernear com qualquer um que chega do seu lado. Ah, fulano fez isso, eu não gostei, né? Não, só mostra pra ele que você não é o mesmo espelho que ele. Que ele te mostrou uma face, você mostra a outra, na verdade, a outra. O que você tem de melhor aqui de dentro. O que você tem de melhor, você mostra para ter um comportamento humano pleno.
satisfatório, é essa palavra que eu queria dizer. Comportamento humano satisfatório na vida toda. Para dar de exemplo, ó o português. Gente, perdão, é nervoso da prova que eu fiz. Acabei de fazer uma prova e o meu psicológico tá meio mas é assim mesmo. Bom, vamos lá, voltando ao assunto. Para dar um bom exemplo para aqueles que não tiveram lá atrás. Porque justamente o comportamento deles assim hoje, para estarem assim hoje, é porque lá atrás eles não tiveram de berço. Igual hoje eu estava comentando com uma das professoras da onde eu trabalho, que desde pequeno, quem educa é a mãe e o pai. Tem que colocar limite sim na criança. Se não colocar, eles acham que eles podem tudo. Até dar tapa na cara da mãe e do pai. Isso é um comportamento que vem da onde? De berço e vem dos pais. Porque que se os pais derem muita corda, eles acham que o quê? Eu mando nos meus pais. Eu posso fazer o que eu quero com meus pais. Inclusive não com meus pais, com as pessoas de fora também. Então eles já crescem naquele comportamento corriqueiro deles do dia a dia. De quando eles nasceram, de quando eles foram crianças, de quando eles foram para a adolescência, da adolescência foram para adultos, pré-adultos, né, como dizem, depois adultos. E aí eles permanecem com esse tipo de comportamento, por quê? Veio lá de trás, veio dos seus ancestrais, vamos dizer assim, brincadeira, gente. Vieram dos seus familiares, da sua família, dos seus familiares, que não tiveram um bom exemplo dentro de casa também. Porque, assim, gente, eu não vou julgar, por quê? Porque, às vezes, o pai dessas crianças, igual hoje eu tava comentando sobre isso, um menino tá sendo deixado de lado da sala de aula, ninguém quer brincar com ele, um aluninho lá, da onde eu trabalho, porque ele quer quer bater em todo mundo, quer ter razão de tudo. Ele, pra piorar, ele até discute com a professora, né? Ele não quer ficar por baixo, ele discute até com a professora. Teve uma das coleguinhas dele que virou pra mim e falou assim, tia, que eles me chamam de tia lá, que eu sou inspetora, eles me chamam de tia, e eu sou muito grata por isso. Tia, ele desrespeitou a professora. E hoje a professora tava conversando com a mãe, mas ela, óbvio, ela não falou que ele desrespeita, que ele maltrata os outros alunos, os coleguinhas de sala, mas sim falou pra mãe que os alunos, que ela não podia, ela tentou de tudo pros outros coleguinhas brincarem com ele, mas os coleguinhas, ela virava as costas, os coleguinhas não queriam brincar com ele. E aí ela tava quase chorando, ela falou isso tudo pra mim. Eu falei assim, não pega pra você, não pega pra você. Eu sei, a gente sente mesmo, porque além do mais, esse aluno, ele é adotado. E os pais acham que, ele é adotado, eu vou dar de tudo, eu vou mimar ele, não vou dar limites. Mas o certo é você dar limites pra criança, assim que ela nasce, assim que ela cresce um pouquinho, já ir dando limites, porque se você não dá limites, igual esse daí, esse aluno, que eu amo ele, eu não vou negar, eu amo, na verdade eu amo todos ali, né, gente, eu amo todos ali, mas você dando limites, você vai ver um filho seu, um filho, um primo, qualquer um, se os pais derem limites para essa criança, que lá na frente vai falar, poxa, o comportamento humano dele é legal, porque ele tem respeito, ele tem educação, ele tem boa formação, educado pra caramba, e ele sabe diferenciar o mal do bem, ele sabe diferenciar uma pessoa ruim da boa, ele sabe diferenciar isso, mas só que, por mais que ele diferencie,
ele não vai maltratar nenhum nem outro. Ele vai ser do bem, ele vai fazer o bem, sem olhar a quem. Igual eu já tinha falado na outra live. Agora, esse menino não. A mãe dele não dá limites pra ele. Eu falei pra professora isso. Eu falei assim, não chore, não pegue pra você, professora. Porque quem deve dar limites pra ele parar e pra ele conseguir fazer com que os coleguinhas dele brinquem com ele, é a mãe dele. Mas a mãe dele não dá limites. A mãe dele não dá limites na minha frente, na frente da professora. Eu e ela já viu muitas vezes a mãe dele, na verdade, esse pequeno, falando igual criança. Eu até comentei com a professora uma coisa, desculpa, eu não sei qual a sua opinião, mas... Gente, se vocês soubessem o quanto eu não gosto, não vou falar outra palavra que não pode, que eu não gosto, que eu não suporto, é uma pessoa de 30, 20, 50 anos falando igual bebê. Gente, isso não dá. Não dá, hoje em dia não dá. Quem tem 30, igual eu tenho 29 anos, eu não sou disso. E lá de trás, na verdade, gente, pra vocês terem ideia, desde a minha adolescência, se eu escutava uma colega minha, uma amiga minha falando assim, igual bebê, gente, eu olhava pra cara dela e falava, tá. Nunca desrespeitei, porque pra ter um excelente comportamento, você não, igual eu falei aqui, deixei claro, não desrespeita, não trata mal, nada disso. Você só vai olhar pra pessoa e falar, vai comentar. É legal, bacana. Tá, eu vou ali e já volto. E, perdão, gente, deu uma mexidinha aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, foi. Então, voltando. Você fala pra pessoa, você vira pra pessoa, você fala assim, eu vou ali e já volto. Sabe? Não precisa discutir, nem falar, nem tratar mal, nem nada disso. Você só, tá bom, eu vou ali, tá me chamando, eu tenho um compromisso, sai de perto. Mas é isso, gente, eu não suporto gente de 20, 30 anos falando igual bebê. E essa mãe, ela tá falando com o filho como se fosse uma bebezinha, uma irmãzinha dele. Isso pra mim não é dar limites, não é ser mãe, isso não é ser pai. Na verdade, o pai eu nem conheço, né? Eu só conheço a mãe mesmo. E a mãe, assim, a mãe chorou porque a professora falou isso pra ela, que os coleguinhas não estavam aceitando ele dentro da sala pra brincar. Ele queria brincar porque ele chorou, ele chegou na mãe chorando. Aí a professora teve que comentar, que a professora não queria nem comentar sobre o assunto, porque ela fez de tudo. E ela tentou explicar o máximo pra mãe, a mãe olhava pro lado chorando e olhava pra ela, não, tá, falava assim. E aí quando eu olhei pra mãe e pro filho, que ela foi pegar o filho dela, né? Ela, filho, daquele jeito que vocês sabem, falando igual criança, igual bebê, que eu não suporto. Eu olhei assim, olhei pra Pro, aí eu vi que a Pro tava chorando, eu fiz pra Pro, respira. Aí eu fiz assim pra ela. Ela, vou ali no banheiro, vou tomar uma água. Eu falei, toma uma água, professora, fica tranquila. Aí eu virei pra ela e falei isso, falei, não é certo, você não tem culpa. Eu sei, a gente sente, mas a gente tem que ser forte, porque devido aos pais serem assim, lá na frente o filho pode bater no pai, pode bater numa mãe. Isso não é um comportamento adequado, é um comportamento humano totalmente inadequado. Porque comportamento, pra falar a verdade, o comportamento, pra surgir um comportamento adequadíssimo, perfeito, tem que começar primeiramente pelos pais. Ou pelos pais dos pais, os bisavós, tataravós, tem que começar de lá. Se não teve isso lá atrás, como que hoje eu poderia ser uma pessoa melhor, um humano com um comportamento excelente?
Não tem como. Então, não tem como hoje a gente discriminar pessoas que têm um comportamento totalmente inadequado, fora do comum. Vamos dizer assim, né, pessoal? Fora do comum mesmo, porque o comum é aquele que a pessoa, por mais que a pessoa não vai com essa cara, por mais que a pessoa tenha um patamar a mais que você, ela sabe que ela tem um patamar a mais. Ela sabe que você, vamos supor assim, como eu posso dizer? Que você é menos que ela, vamos deixar assim, né? Mas ela não te maltrata. Ela te trata bem, ela te trata com respeito. Sendo séria ou não, sorridente ou não, ela te trata bem. Ela não te destrata. Ela trata de uma forma, de uma maneira formal, né? Vamos dizer assim. E isso é legal. Isso é um bom comportamento. Agora, e aí essa pessoa mesmo, ou até mesmo a gente que tem um comportamento legal, que a gente não maltrata, a gente tem um respeito, um carinho imenso, educação de berço, né? A gente pode dar esse espelhamento para a pessoa, sendo que a gente é e dando uma coisa que ela não teve lá atrás. Que ela não teve para ter esse comportamento excelente. É o que eu passo para esse pequeno, que eu falo que ele é o pequeno da tia. Eu falo para ele, quando ele tá errado, eu não deixo igual a mãe dele. Eu já olho assim para ele, falo o nome dele, fico bem séria. Aí, porque ele tem mania também, gente. Isso não é legal a mãe fazer, porque, igual eu falei dela, dei o exemplo dela, dessa mãe. Passar a mão na cabeça. Porque eles acabam mentindo. Criando mentirinha. Desde criancinha, desde bebê. Isso não é legal para uma pessoa ter um comportamento excelente. Não é mesmo. A pessoa já começa a mentir de pequeno. Quem vai gostar de uma pessoa mentirosa? Ninguém. Todo mundo, na verdade, hoje em dia é assim. A pessoa pode mentir, pode vir a pessoa dar risada pra você ali, falar que é o melhor amigo fiel. Porque hoje eu aprendi isso. Muito, tá? Tô muito esperta com as pessoas hoje em dia. Muito, de verdade. E as pessoas são assim. Elas não são verdadeiras com você. A gente aprende a mentir. Mas elas mentem mais do que a gente. Porque fala, não, a gente fala, igual, a gente fala alguma coisa, sendo mentira ou não. A gente fala, não fala nada pra ninguém. Olha, eu confio em você. Quando você menos espera, a pessoa dá o bote. Da cobrinha, né? Dá o bote em você. Sem menos você esperar. Por quê? Porque você confiou muito na pessoa errada. Você pensa que é a pessoa certa, mas não é. No fundo, é a pessoa errada. E você não enxerga. Já aconteceu muito isso comigo. Por isso que hoje eu tenho os pés no chão. Eu vejo primeiro com quem eu tô conversando, eu fico observando de longe, converso o que eu tenho pra conversar, o que eu não quero falar eu não falo. Fica aqui, ó, porque geminiano, vocês sabem, né, gosta de falar mais tudo. Mas aí, eu deixo guardado aqui, ó, e eu fico só observando, igual. Não sei se a maioria que tá aqui hoje, nessa live hoje, tava na acho que semana passada que eu fiz, da outra live que eu fiz, que eu dei um exemplo aqui, que eu tava brigada com uma pessoa por ter sido falsa comigo, e aí hoje a gente voltou a se falar, sim, dou risada, brinco com ela, voltei isso mais hoje, viu? Hoje que eu tava dando risada, brincando. Mas assim, brinco tudo, falo na hora que tem que falar sério, falo, mas assim, na minha. Não conto mais nada pra ela do que a gente fazia lá atrás. Uma contava da vida da outra pra outra, tinha aquela confiança toda. Acabou, gente, acabou. Hoje em dia vocês têm que ter um pé no chão e serem espertos com as pessoas.
Porque nenhum que tá ali dando risada pra você, nenhum é tão confiável assim. Você pode ver no olho assim da pessoa que, por mais que elas dão risada, no fundo, se você olhar bem pro olho da pessoa, igual teve uma ex-amiga minha, que eu descobri que ela não é amiga coisa nenhuma. Eu olhava muito pro olho dela. E toda vez, olha como você pega a pessoa na mentira. Igual eu tava explicando, né, gente? Eu tô falando isso pra vocês, eu tô prolongando referente ao comportamento das pessoas, como elas são. Que eu falei do pequenininho, que gera mentira desde pequenininho. E eu tento cortar. Vocês também devem aprender a cortar. Como assim, Carol? Como eu devo aprender a cortar uma mentira? Quando a pessoa chega pra você, você tem uma desconfiançazinha lá de dentro, que aquilo tudo não é totalmente verdade. A pessoa vai se tocar que você não quer mais ouvir quando você fala assim, e vai continuar fazendo suas coisas. Igual, ou pega um celular, legal, tipo, ela ela corta a mentira na hora. Ela não vai continuar mentindo, falando. Não vai mesmo, de verdade. Elas param. E aí é igual eu faço com o pequeno lá, que eu falo pequeno da tia. Gente, peraí, deixa eu arrumar aqui. De novo. Aí foi. Então você cortando igual ele, o pequeno, ele vem contar uma mentirinha de um, de outro, eu olho pra quem ele falou que era, o aluninho fala pra mim, tia, não fiz nada disso não, eu dou uma piscadinha pra aquele que falou, não fiz nada não, e faço assim, ó, vai brincar. Eu olho pra ele e falo, Pedro, eu já falei até o nome dele, Pedro. Ele olha pra mim e sai, e vai brincar. Porque ele sabe que ele tá mentindo, então ele para na hora e vai brincar. Ele sabe que aquilo não é bom, que aquilo é errado, que pro comportamento dele ser melhor, ele prefere ir brincar e parar de mentir. Então por isso que eu tô prolongando, assim. E aí eu já perdi o foco do que eu tava falando, né, gente? Quando eu lembrar de novo, eu falo aqui pra vocês. E aí acontece isso, aí o comportamento pra ser ideal é isso que eu falo, é ir cortando as raízes. Hoje em dia, igual eu tava falando, lembrei, eu tava falando da minha amiga, né? E aí, da minha amiga não, amiga mais ou menos, amiga distante. Então vocês devem observar muito aquelas pessoas que estão ao seu redor falando que são seus amigos. Eu sou seu amigo, bro. Sou sua amiga de verdade, amiga fiel. Porque essa daí... então, a outra amiga que não é mais amiga minha, lembrei agora da outra parte, que eu olhava direto no fundo dos olhos dela, porque eu sabia que ela não era tão amiga assim, como ela falava. Eu sinto aqui dentro. Todos de nós, para ter um comportamento humano, a gente sente aqui dentro. Quando é e quando não é. Para fazer, quando a pessoa tá errada, você sabe. Então você fica aqui dentro. Não precisa falar pra ninguém, gente. Mas vocês se ligam assim, sabe? Igual essa que era minha amiga. Eu olhei direto no olho dela. Eu ficava direto. Eu encarava assim e ficava bem assim, ó. Olhando no fundo dos olhos dela, porque eu sabia que lá ela tava com aquela pontinha de maldade pro meu lado. E aí toda vez que eu olhava, gente, ó como você pega a pessoa no ar. Por que você tá olhando pra mim desse jeito? Eu só olhava pra ela e falava, nada, tô olhando pra você não. Tá tranquilo.
super tranquila. Não tô olhando pra você. Aí ela ficava assim, sabe? Com aquele olhar desconfiado. Então eu já sabia. Eu já sabia que tudo aquilo que a gente viveu lá, dando risada, bagunçando, falando isso e aquilo, era totalmente, não existia. Era ilusão da minha cabeça. Que era minha amiga, que era confiável. Era totalmente ilusão. Então eu pensei comigo, eu falei, não, se essa é ilusão, haha, tem mais. Tem mais amigas que são ilusões da minha cabeça, que eu acho que é confiável, que isso, que aquilo, papapá. Não, vou cortar. E aí eu fui prestando atenção, fui observando. Ó, só observando, só observando. Porque assim, o meu comportamento me diz uma coisa. Pra eu ser boa com as pessoas, não maltratar, não pisar, sabe? Desrespeitar muito menos. Tratar mal, jamais. Jamais o meu comportamento. Gente, se sair algumas gritarias, é aqui o pessoal aqui da frente. Tem um bazar, uma tabacaria aqui. Eles gritam mais que tudo. Então já peço mil desculpas por isso, por esse barulho. E perdão. E isso não é um comportamento legal para se ter. Então, como eu tenho um comportamento assim, que eu acho, porque todo mundo, gente, todos nós, a gente tem que entender dentro da gente, eu tenho um comportamento bom, dentro de mim eu tenho e fora de mim. Não importa o que o fulano falou, o ciclano disse, seu comportamento tá fora de cogitação, né, vamos dizer assim. Pra você tá bom, tá perfeito, é isso que você quer, é isso, dessa forma que você quer agir pro bom, né, pro lado bom, pro lado do bem, não pro lado ruim, pro lado péssimo, negativo, não, nada disso, pro lado bom, pro lado que você acha que tá, excelente, o comportamento, tá tratando bem a pessoa, tá sendo educada, tá respeitando, mesmo que a outra não tenha, não esteja te respeitando, sendo da mesma forma, mas como eu falei, espelhamento diferenciado, pessoal. Levem pra vida de vocês isso, viu? Espelhamento diferenciado. Te deu pedra, te tacou fogo, trovão, raio, tudo de ruim, você leva a leveza pra pessoa entender o seu recado. Você não precisa nem falar qual é o seu recado pra pessoa, que é o respeito, educação, para se ter um bom comportamento humano, um excelente comportamento humano. É só você levar a leveza, que o que ela te trouxe, ela vai receber em leveza e vai falar, pô, vocês entenderam, né, gente? Eu ia xingar aqui, mas é bom não xingar. Ela não põe a mão na consciência, vai falar assim, o que eu fiz com a pessoa? A pessoa nem me desrespeitou, a pessoa nem pisou em mim, a pessoa não me maltratou. Por que eu fiz isso com a pessoa? Igual eu expliquei, a pessoa que eu cheguei nela e falei assim pra outra, pedi desculpa pra outra, porque ela nem queria me ouvir. Falei assim, você me desculpa, fulana de tal, mas isso pra mim não é respeito, isso sim é muito desrespeito com outra pessoa, que nem ergueu a voz pra ela. E aí ela, igual eu falei, ela agora nos dias atuais, que eu fiz isso, depois disso, ela tá calma, ela tá tranquila. Dá até risadinha. Que, óbvio, eu não aceito muito bem, né? Eu dou uma risadinha de lado. Pra esse tipo de pessoa, vocês dão a risadinha de lado. Querendo falar um monte pra pessoa, né? Mas dar a risadinha de lado, que é a melhor maneira de se ter um bom comportamento e mostrar o ideal pra pessoa começar a melhorar o comportamento humano dela. E melhorando aos poucos, né, pessoal? Porque é como eu falo, tem gente que não aprendeu, não aprende e nunca vai aprender porque não teve lá de trás.
Então, a gente que tem que ir aos poucos, porque aos poucos, gente, eu não vou falar que é totalmente, mas aos poucos a pessoa muda, assim. A pessoa muda muito, porque ela pega um exemplo daqui, um exemplo dali, outro de lá. Ela vai pegando e vai, poxa vida, o que eu tô fazendo de errado? Porque assim, pessoal, essas pessoas que têm um comportamento, eu vou falar, vai, comportamento escroto, elas vão entender, tipo, as pessoas estão se afastando mais de mim. Por que estão se afastando de mim? Sendo igual elas vão pensar com elas, sendo que eu trato elas bem. Elas não tratam. Elas vão perceber que não tratam. Então, pessoal, vocês vão fazendo esse espelhamento diferenciado. Jogou pedra, leveza. Entendeu? Que elas vão, poxa, tô distanciando muitas pessoas de mim. Eu quero aproximar essas pessoas de mim. E referente às mentiras, aos amigos falsos, porque vocês sentem que são falsos, mas vocês não querem acreditar, porque a pessoa tá dando muita risada pra você, tá conversando muito com você. Então, essas experiências que eu tive lá atrás e que eu tenho hoje em dia, não vou falar que eu não tenho, que eu tenho experiência hoje em dia de comportamentos escrotos, vou continuar com a palavra escrotos, que eu não aturo, que eu não gosto, que eu não suporto, mas o que eu faço? Sou amiga? Sou, mas não confiável. Não, eu não, né? Elas. Não aquelas amigas de confiar na pessoa, é isso que eu quis dizer, gente. De confiar na pessoa mais, de entregar tudo da minha vida pra ela, tudo do meu pessoal, do meu profissional pra ela. Não. Converso com uma amiga, dou risada, brinco, faço brincadeira sim, porque é o meu jeito de ser. E todos aqui acho que já me conhecem, sabem como eu sou. Então, eu não vou mudar meu jeito por conta dessas coisas. Eu prefiro demonstrar para elas o meu comportamento humano que eu acho ideal para os outros também terem. Eu passo isso para elas. Por quê? Poxa, Carol, o jeito dela é legal de se comportar. Ah, vou me espelhar nela, não vou me espelhar naquele ruim que acaba com a vida dele, tá no chão, não. Ela tá sempre alto astral, comportamento todo mundo admira, todo mundo fala bem. Eu vou me espelhar nela, não vou me espelhar naquele que todo mundo fala mal. Porque eles vão pensar isso. Vocês acham que eles, do topo, que gostam de aparecer, vão querer ficar se espelhando em quem tá falando só mal? Não. Vai pegar uma pessoa pra se espelhar, aquela pessoa que eles sempre falam bem. Ah, aquela pessoa eu admiro, aquela pessoa eu acho legal. Ela é maravilhosa, ela fala coisas lindas delas. Ela age de uma maneira tão fabulosa, maravilhosa. Eles vão querer ficar aqui, ó, sempre aqui em cima, sempre aqui em cima. Então eles vão pegar essas suas atitudes, esse seu jeito de ser e vai se espelhar em você. E vai parar com aquele comportamento inadequado que eles tinham. Aos poucos eles vão parar. Então, pessoal, eu deixo essas dicas para vocês aqui hoje, referente ao comportamento humano. Provavelmente eu vou ter que sair agora, que eu tô fazendo pelo celular e tá descarregando. Mas eu vou voltar aqui outro dia, que eu vou marcar com vocês outra live, dando continuidade ao comportamento humano, porque eu prometi pra vocês que eu ia falar referente à ansiedade também. Porque tem esse lado da ansiedade, que pra você ter um comportamento humano bom, a ansiedade vem junto, porque é muita coisa ruim que vocês têm que guardar dentro de vocês pra o seu comportamento humano não ser pior do que da pessoa que está na sua frente. E com isso gera a ansiedade. A ansiedade que vocês vão acumulando de nervoso e vai tendo ansiedade. Uma pessoa igual eu, expliquei hoje aqui nos stories aqui pra vocês do Instagram, que a minha ansiedade, quando eu fico nervosa, eu fico tacando o dente nos dedos mesmo, acabando com os dedos.
Antigamente era a unha e o dedo, hoje não. A unha eu comecei a fazer. Mas os lados assim, ó, dos dedos, eu pego e tiro com dente as pelinhas, né, que fala. As carninhas que tem, eu pego e fico no dente de raiva. Porque é o quê? É raiva acumulada dentro de mim, que eu não passo pra pessoa. Porque eu sei que se eu passar aquela raiva pra pessoa, o comportamento humano dela que tá inadequado vai ficar péssimo. Então eu gosto de passar um comportamento humano excelente, bom, tranquilo, que a pessoa dê valor, que a pessoa tipo pense com ela mesma, né? Ou com ele mesmo. Poxa, legal o jeito dela de se comportar, o comportamento humano dela é perfeito, ninguém fala mal, ninguém destrata, ninguém se afasta, todo mundo quer ela por perto. Eu quero ser uma pessoa assim também, que todo mundo quer por perto, que todo mundo goste, que todo mundo admire. Tá bom, pessoal? Mas eu volto aqui para falar sobre mais um pouquinho da questão da ansiedade dentro do comportamento humano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó, curtem, comentem aqui, deixem o seu like, comentem, compartilhem com amigos, familiares. E eu vou editar essa live que eu fiz hoje e vou postar aqui no meu status. Para quem não viu a live do início, eu peço que voltem lá no início e vejam a live desde o início, assim que eu postar aqui no status. E eu vou jogar no meu canal do YouTube, viu, pessoal? Quero todo mundo lá se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, viu? Me ajudem lá, comentem, curtem, compartilhem com amigos, familiares, conhecidos de vocês, para me ajudar, tá bom? Espero todos lá. Um super beijo e até a próxima live.